Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, participando do nosso culto online. E hoje nós estamos abrindo os trabalhos e eu gostaria, para começar o nosso culto nessa noite, eu gostaria de ler com você o Salmo de número 46, na certeza e na confiança de que Deus está no nosso meio. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos suprido, Deus tem nos abençoado. É nessa certeza que nós vamos então cultuar ao Senhor e começar fazendo isso através da leitura do Salmo de número 46. Abra aí a sua Bíblia, se você puder, neste Salmo, e eu vou fazer a leitura e você acompanha. Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo é um salmo que expressa uma profunda e extrema confiança do salmista em Deus. E a fonte da confiança do salmista estava em saber que Deus estava no meio do povo. Assim como o povo judeu podia olhar para o templo, que era sinônimo de adoração e sinônimo da presença de Deus no meio do povo, assim como o judeu podia olhar para o templo e sentir segurança por saber que Deus estava no meio deles, nós também hoje podemos seguramente olharmos para Cristo e sentirmos segurança, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem estado no nosso meio. E no decorrer do Salmo, no versículo 6, o salmista vai dizer: bramam as nações e reinos se abalam. Quer dizer, tem um tumulto todo. E aí no versículo 10, que é exatamente um versículo que vem em contraste com o versículo 6, no versículo 10 o salmista vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, no versículo 6, as nações bramam, há um tumulto. E no versículo 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse aquietai-vos não é simplesmente no sentido de ficar calado, emudecer. Esse aquietai-vos é no sentido de submissão. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer aqui é o seguinte: diante de todas as coisas, de todas as adversidades, a melhor resposta que eu posso dar é a submissão. Submissão a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, esse aquietai-vos não é só no sentido de parar, no sentido de parar com tumulto, parar simplesmente no sentido de ficar calado. É no sentido de se submeter à vontade de Deus. É a melhor resposta que nós podemos dar diante de tudo aquilo que está acontecendo. É nos submetermos na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que Ele está no nosso meio e por isso nós podemos sentir plena e total segurança no Senhor. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por esse momento, pedir pelos irmãos, por todos os que estão nos seus lares, por todos os que deverão ouvir esse vídeo. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos e pedindo a direção para esse culto. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse comigo. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento de culto. E pedimos ao Senhor que Tu nos conceda sabedoria para que possamos Te cultuar da maneira como o Senhor espera de nós. Pedimos que o Senhor visite o Seu povo, nos lares, aonde estiverem. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, com misericórdia, com graça, suprindo, cuidando, abençoando o Teu povo. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa igreja aqui na cidade de Araras. Pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja sobre a face da terra. Que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando de toda a população mundial, esteja cuidando de todos esses problemas que têm acontecido. Sabemos que nada foge do Teu controle.
Sabemos que o Senhor não é pego desprevenido com todas essas coisas, porque o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. Por isso, suplicamos ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, da maneira que o teu nome seja, por todas essas coisas que têm acontecido, que o teu nome seja louvado e seja glorificado. Que nós possamos ter no nosso coração, ó Deus, essa certeza de que o Senhor está no nosso meio. E como resposta, nos aquietarmos e nos submetermos à tua vontade, sabemos que ela é a melhor para nós e que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa esse culto, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Esteja, ó Deus, quebrantando os nossos corações com a tua palavra, esteja agindo, esteja falando conosco, para que seja mais um culto em que sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Nós assim esperamos isso no Senhor e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite, quero convidar cada um que está em suas casas agora a momentos de oração silenciosa, momentos de contrição e confissão de pecados. Gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo de número 25, em que o salmista Davi, ele já começa no verso 1 dizendo: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. E aí, no decorrer do Salmo, ele vai pedindo que Deus possa estar lembrando das misericórdias e das suas bondades, que são desde a eternidade, que Deus não se lembre dos seus pecados da mocidade, nem das suas transgressões. E ele chega ao verso 8 dizendo: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. E aí nós vamos estar vendo no decorrer do Salmo ainda, que nos versos 14 e 15, ele se aproxima mais de Deus, dizendo: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E aí ele diz: os meus olhos, no verso 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Em outras versões, os pés da armadilha. É o salmista abrindo o coração, clamando a Deus. E aí ele vai chegar no verso 16, 17 e 18, dizendo: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias e considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E aí ele vai terminar o verso 18 dizendo: perdoa todos os meus pecados. Prezado irmão, querido irmão, se você nesse momento, nesta noite, neste dia, nessa semana, nesses dias em que nós temos estado mais isolados, afastados até mesmo do nosso culto presencial, se você tem sentido a necessidade de que Deus se volte mais para você, que tenha compaixão porque você está sozinho e aflito, você pode estar pedindo nessa noite, nesses instantes, que Ele possa estar aliviando as tribulações do seu coração, tirando as angústias do seu coração e considerando que Ele, Deus, considere e possa estar levando em conta as aflições e o sofrimento. Mas, acima de tudo, que Ele possa estar perdoando todos os nossos pecados, os meus, os seus, os nossos pecados. Nós vamos ter alguns momentos, então, agora, você em casa, no recolhimento do seu lar, nós vamos ter uns momentos de oração silenciosa e nós vamos estar cantando, ou melhor, ouvindo, essa linda canção, a orar ao Senhor, vem encher-nos do teu amor. Fechemos nossos olhos e oremos durante alguns instantes. Esquecer, estar assim a
Santo e eterno Deus, nesse instante que nos recolhemos para nos falar contigo silenciosamente, Senhor, cada um em nossos lares, queremos fazer as palavras do salmista a nossa oração nesta noite. Quando Davi abre o seu coração para contigo, nós queremos também abrir o nosso coração. Dizemos como Davi disse: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-nos, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-nos as tuas veredas, e assim nós possamos estarmos, faze-nos, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-nos as tuas veredas. Guia-nos na tua verdade, ensina-nos, pois tu és o Deus da nossa salvação, em quem nós esperamos todos os dias. Que Deus possa, sim, estar ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Boa noite, igreja. Este é um momento de adoração e para refletirmos como devemos adorar a Deus, vamos lembrar da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, que está em João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Devemos adorar nosso Deus com pensamento consciente em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz por nós, e em verdade, de coração, sabendo que adoramos o nosso Deus, porque seguimos os seus mandamentos. Assim o adoramos, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando o nosso Deus com os irmãos do louvor da nossa igreja. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim, sem ter comporto,
Senhor, sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Queridos, o próximo momento do nosso culto online é o da edificação através da exposição da Palavra de Deus. Eu convido a dispor o seu coração para receber de boa vontade, a palavra que estará sendo ministrada, participando efetivamente desse momento. Para tanto, eu convido você a ler junto comigo a passagem que está descrita por Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. Vamos ler esse texto para compreendermos efetivamente como funciona a edificação através da Palavra de Deus. O que Paulo tinha a dizer para aquela igreja que vivia um momento de dissensão. Vejamos o que diz a Palavra de Deus. 1 Coríntios 3, de 1 a 9, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes,
e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Devemos estar conscientes, a partir desse texto, de que Deus deseja o nosso crescimento. Deus quer nos edificar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus. Eu te convido, então, a orar neste momento, tanto por mim, quanto por você, e pelo pregador, o reverendo Wilson, que estará nos trazendo a palavra. Oremos, então, neste momento. Ore por mim. Pai Santo, nós temos consciência de que o Senhor nos ama, nós temos consciência de que o Senhor deseja o nosso crescimento e quer nos edificar através da sua palavra, que será exposta nesse momento. Dá-nos um coração disposto a recebê-la, assista-nos com teu Santo Espírito para que possamos entendê-la e praticá-la em nossa vida. Abençoa também o reverendo Wilson na exposição para que ele corresponda integralmente aos teus propósitos. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início, nesse momento, à exposição da palavra do Senhor. Nesta ocasião, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 1, onde faremos a exposição do versículo 14 até o versículo 18. Peço que mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Antes, porém, de nós lermos o texto, eu gostaria de convidar você para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, juntos, crendo, ó Deus, que o Senhor se faz presente em nossos lares, dando-nos, ó Deus, a disposição de não só ler, como também meditar e guardar a Tua palavra em nosso coração. Pedimos que a ação do Teu Espírito Santo seja efetiva, ao ponto de nos levar a uma vivência a cada dia de todos os Teus ensinamentos. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, durante esse período que aqui estaremos expondo a palavra do Senhor, nós trataremos com vocês a respeito do tema A Glória do Filho na Encarnação, com base no texto de João, capítulo 1, do verso 14 ao verso 18. Nós convidamos você, nesse instante, para a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra do Senhor nesse texto, ela vai dar sequência àquilo que nós já temos falado a respeito da preocupação do evangelista João de revelar Jesus como sendo o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória,
glória como a do unigênito do Pai. O fato narrado pelo evangelista João representou para os antigos algo inacreditável, no sentido de ser surpreendente. Em uma das notas da Bíblia de Estudo de Genebra, nós encontramos: alguns pensavam que os deuses nos visitavam em forma humana, conforme Atos capítulo 14, versículo 11. Outros que o espiritual e o divino eram totalmente opostos à matéria e à carne. Porém, aqui o abismo foi superado. O Verbo eterno de Deus não apenas pareceu ou deu a impressão de ser feito de carne, mas de fato se fez carne. Isto é, tomou sobre si mesmo uma genuína e completa natureza humana, incluindo um corpo humano. Essa encarnação escandalizou a muitos. William Hendrickson, escrevendo sobre o contexto da passagem, vai dizer: a encarnação e o entendimento de seu propósito, a crucificação, é o clímax da graça condescendente de Deus. Meus queridos irmãos, a passagem que nós acabamos de ler consiste na preocupação do evangelista João, se servindo do testemunho de João Batista, de demonstrar quem de fato Jesus é, o Verbo de Deus que habitou entre nós e que nós tivemos a oportunidade de ver a sua plenitude de graça e de verdade, conforme foi registrado neste Evangelho. O Verbo se fez carne, ergueu sua tenda entre nós. É o que diz o versículo 14 na parte A. Na língua original, o verbo traduzido como habitou significa acampou ou morou temporariamente. Essa expressão lembra o tabernáculo de Israel, que serviu como lugar da presença de Deus na terra nos dias de Moisés, conforme nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 40, do verso 34 ao 35. Jesus cumpriu esse propósito na sua encarnação. Deus presente no meio do seu povo. Aprendemos desde os versos 10 e 11 que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verifica-se aqui um dilema. Mesmo com a rejeição e ingratidão do mundo criado, o Criador manifestou o seu amor supremo através de Cristo. Escreve Hendrickson: a palavra, apesar do imenso prazer que possuía por estar na presença de seu Pai, dispôs-se a descer ao reino da miséria e montar sua tenda por um pouco no meio dos pecadores. Deus é visto coberto de carne. O que o comentarista está afirmando aqui é que o Filho abriu mão de sua glória que tinha junto ao Pai para ir habitar com os pecadores carentes de salvação. Livremente e temporariamente foi morar com os homens no meio de um mundo caído e tomado pelas trevas. Entretanto, a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Meus irmãos, a relação entre as duas naturezas de Cristo continua sendo um mistério para todos nós. Contudo, é possível afirmar que as duas naturezas, humana e divina, tornam-se completamente unidas sem fusão entre elas, conforme definiu o Sínodo de Calcedônia: inconfundível, imutável, indivisível e inseparável. O termo carne tem vários significados no Novo Testamento. Em nossa passagem, ele se refere à natureza humana, considerada não como pecaminosa, conforme temos lá
em João capítulo 8, versículo 46. Mas como tendo, ainda por um pouco, a maldição do pecado sobre ela, de tal maneira que até que o resgate tenha sido pago, ela está sujeita à fraqueza, à dor, miséria e morte, conforme nós temos referência em João capítulo 4, versículo 6, versículo 7, 11, 33 e 35, 12, 27, 13, 21 e 19, 30. Foi esse o tipo de carne que a palavra assumiu em sua encarnação amorosa, incompreensível e condescendente. A ideia é que a palavra eterna, que assumiu a natureza humana permanentemente, embora não permanentemente em sua condição enfraquecida, estabeleceu sua morada por um tempo entre os seres humanos e viveu entre eles, diz o comentarista. Em outras palavras, o que nós temos aqui é o fato de que os nossos olhos e nossa mente descansaram sobre a sua glória, conforme diz o versículo 14, na parte B. O evangelista e as outras testemunhas oculares viram a glória do Verbo. Eles olharam cuidadosamente e deliberadamente o Filho de Deus. Calmamente contemplaram e ficaram deslumbrados com Jesus Cristo. Assim, enquanto Jesus caminhava entre eles, os olhos e a mente do evangelista e de outras testemunhas estavam postos sobre a palavra encarnada, até que eles, em certa extensão, penetraram no mistério, ou seja, viram sua glória, o brilho de sua graça e a majestade de sua verdade, manifestadas em todas as suas obras e palavras, conforme João capítulo 2, versículo 11. Com os atributos de sua divindade brilhando através do véu de sua natureza humana, diga-se de passagem. Glória do unigênito que procede eternamente do Pai e possui uma plenitude de graça e verdade, conforme encontramos nesse versículo. Chegamos aqui e a pergunta é: que tipo de filiação o termo unigênito está se referindo? Não é no nível dos crentes ou na mesma relação que temos com Deus. Trata-se de uma filiação desde a eternidade. Segundo o comentarista, a referência deve ser à filiação trinitariana de Cristo, ou seja, ao fato de que ele é o Filho eterno de Deus. Hermann Bavinck escreve sobre o nome de Cristo como Filho de Deus. No caso de Cristo, o nome certamente adquire um significado muito mais profundo. Ele é o Filho de Deus em um sentido metafísico. Por natureza e desde a eternidade, ele é exaltado muito acima dos anjos e dos profetas e mantém uma relação exclusiva com Deus. Ele é o Filho amado em quem o Pai se apraz, o Filho unigênito de Deus, o próprio Filho de Deus, o Filho eterno, a quem o Pai concedeu ter vida em si mesmo. Ele é igual ao Pai em conhecimento, honra, poder criador e recriador, atividade e domínio. E foi condenado à morte, precisamente por causa de sua filiação. Sua plenitude é o que nós encontramos sendo referido no texto. Mas plenitude em qual sentido? O texto diz quanto à graça e à verdade. De graça na sua mensagem cheia de favor imerecido para com os pecadores culpados em seus delitos e pecados. De graça na revelação de seus milagres de cura e em toda a sua vida e morte, considerada como um sacrifício expiatório, cujo propósito foi de conceder ao seu povo compaixão, perdão e reconciliação. De verdade, porque Cristo é a realidade final da revelação de Deus
em contraste com as sombras que o haviam precedido na lei e nos profetas, com seus tipos e a progressão da revelação. Ele é o clímax da revelação divina. Glória daquele que é superior a João Batista. Nós vamos ver lá no versículo 15. Veja bem o que é que o texto vai nos dizer no versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. A confissão de João Batista estabelece um contraste entre o infinito e o finito, o eterno e o temporal, a luz original do sol e a luz refletida da lua. A posição de Jesus é colocada muito acima em poder e honra a de João Batista. Já existia antes de mim, é o testemunho deste profeta. Desta plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, diz o versículo 16. O autor acrescenta que ele e todos os outros crentes têm experimentado os frutos abençoados desta plenitude infinita. O sentido do verso 16, meus irmãos, de acordo com o comentarista, é que os crentes estão recebendo constantemente graça no lugar da graça. Nem bem uma manifestação desse favor imerecido de Deus em Cristo acontece, já uma outra começa a acontecer, e isso é graça sobre graça. A lei, dada por intermédio de Moisés, era incapaz de suprir essa plenitude de graça e verdade, conforme encontramos referência no versículo 17, parte A. Esta graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, afirma o versículo 17 na parte B. Como nós podemos, então, entender o versículo 17? Muito embora a lei também seja uma expressão da graça e da verdade de Deus, em comparação à revelação encontrada no Filho habitando entre nós, nos faz enxergar a lei como sendo sombra e tipo de algo por vir. Somente em Jesus Cristo encontramos a plenitude deste atributo divino encarnado na segunda pessoa da Trindade. Gostaria de complementar esta afirmação com algo que encontro no comentário bíblico do William Hendrickson. Não existe nada de errado com a lei, tanto a moral quanto a cerimonial. Ela foi dada por Deus por intermédio de Moisés. Ela era de caráter preparatório, revelada a condição de perdição do ser humano e também previa sua libertação. Porém, havia duas coisas que a lei, como tal, não provia: a graça, para conceder aos pecadores a possibilidade de perdão, e ajuda em tempo de necessidade, e a verdade, ou seja, a realidade para a qual todos os outros tipos apontavam. Pensem nos sacrifícios. Cristo, por meio de sua obra expiatória, proveu ambas. Ele fez jus, a graça, e cumpriu os tipos. Note também que, enquanto a lei foi dada, a graça e a verdade vieram por meio da pessoa e obra dele, que é aqui, pela primeira vez, no quarto evangelho, chamado por seu nome completo, Jesus Cristo. O que nós encontramos aqui nessa citação do William Hendrickson nada mais é de que o reforço da ideia de que, de fato, em Jesus nós encontramos a plenitude da graça e da verdade. Ou seja, nunca nós encontramos em todo o processo da revelação bíblica um momento tão especial onde Deus é revelado de forma tão contundente. Chegamos agora ao versículo 18, o último versículo da exposição dessa noite. E a palavra do Senhor vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Dentre todos os personagens bíblicos que nós encontramos,
O que teve o privilégio de falar com Deus face a face foi Moisés. Contudo, nem mesmo ele conhece a Deus em toda a sua plenitude, à semelhança de Cristo. Sendo o unigênito de Deus, que descansa eternamente no seio do Pai, assim ele nos revelou Deus, a quem ninguém jamais havia visto, ou melhor, compreendido. Jesus vai ensinar em João capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Esse versículo deixa-nos claro que ninguém antes de Cristo que tenha habitado a terra nos fez conhecer Deus tão plenamente. Na antiga dispensação, percebe-se a progressividade da revelação. No entanto, nela encontramos apenas tipos e sombras em comparação com a revelação final em Cristo. Agora, João declarou que a revelação de Deus em Jesus Cristo ocorreu de forma singular. Nunca a revelação sobre Deus atingiu tamanha plenitude do que a observada na manifestação do Verbo do Filho. A humanidade visitada e habitada temporariamente pelo único gerado eternamente de Deus. Referência à sua filiação trinitariana. Ele que está no seio do Pai e que o conhece plenamente revelou o que o Pai é. Ninguém supera o nosso Senhor Jesus Cristo como intérprete de Deus. Logo, se buscamos saber tudo o que é possível saber sobre Deus, precisamos voltar nossos olhos para Cristo. Quando chegamos a João capítulo 14, verso 8 ao verso 11, nós vamos encontrar o pedido de Filipe a Cristo. O texto diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. A identificação que Jesus tem para com o Pai é total e plena. Sobre a revelação do Pai no Filho, escreve Hendrickson: o sentido de fato é que ele nos expõe tudo o que é necessário com referência ao ser de Deus para a nossa completa salvação e para um conhecimento relativo de sua obra na criação e redenção. Por meio dessa revelação, somos capacitados a glorificar nosso Criador e Redentor. Após toda a exposição desse argumento teológico, nós gostaríamos agora de fazer algumas aplicações de tudo aquilo que foi apresentado até agora. E a primeira aplicação vai acontecer em decorrência de uma pergunta para a nossa reflexão. O que aprendemos aqui com a encarnação do Verbo, do Filho de Deus? Primeiro que o Senhor Eterno, conforme nós encontramos no versículo 1 do capítulo 1 de João, tomou sobre si a natureza, o corpo e a alma humanos, na fraqueza e mortalidade da condição de homem caído, porém sem pecado. Já diz o autor da Epístola aos Hebreus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Segunda aplicação que nós podemos fazer é que Cristo é o verdadeiro tabernáculo ou templo no qual habita a glória de Deus com o homem, a plenitude da divindade em forma física. Terceiro,
a expressão de amor incomparável de Deus pela humanidade está no fato do Filho único de Deus ter sido designado para nascer, habitar, viver, morrer e ressuscitar entre os homens caídos. Quarta aplicação, é somente pelo relacionamento único entre o Pai e o Filho, onde há a natureza divina compartilhada entre eles, que foi dado aos homens e às mulheres a graça de nascer de novo e o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, adotados na família de Deus, conforme encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Quinta e última aplicação. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, conforme diz o versículo 16 do capítulo 1. Portanto, acheguemos para Cristo, conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Concluindo a mensagem nesta noite, eu gostaria de considerar alguns aspectos do nosso contexto atual. O mundo hoje encontra-se em pandemia, procurando um salvador da sua peste, uma cura imediata, uma perspectiva amistosa do amanhã. E agora, como viveremos? Esta pergunta tem sido recorrente diante das mudanças de rota que as grandes catástrofes mundiais sempre acarretam na sociedade humana e nos seus indivíduos. Quando os nossos recursos humanos da política, da ciência, dos nossos ídolos pessoais se mostraram insuficientes para a nossa preservação, somos colocados diante de um Deus soberano e gracioso, revelado de forma plena na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Os nossos representantes humanos são pegos nas suas mentiras todos os dias, se mostram incompetentes e comprometidos apenas com as suas agendas pessoais de poder e ambição desmedidas. No meio da crise, também percebemos como nós, seres humanos, somos egoístas, medrosos, desonestos e corruptos. No entanto, é também no meio da crise que Deus suscita em nós virtudes emanadas dos seus atributos eternos, como bondade, doação e solidariedade. Entretanto, a maior peste ou pandemia perene no meio dos homens continua sendo, de geração em geração, a infecção pelo pecado. Muito do que percebemos na pandemia viral deriva desta primeira espiritual. Para este mal que acompanha a humanidade há mais tempo, a revelação bíblica traz uma solução. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diz o Salmo de número 37, verso 3 ao verso 5. A minha oração é que Deus possa, através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que habitou entre nós e que o evangelista e as demais testemunhas oculares viram a sua graça e verdade em plenitude. Aquele que revelou o Pai na sua expressão máxima, naquilo que é permitido e que foi possível o Pai se revelar aos homens. Certamente pode trazer ao nosso coração uma viva esperança. No lugar de nós estarmos pessimistas, entregues a falsas esperanças, ou mesmo confiados de que, de alguma forma, nós vamos encontrar soluções duradouras para as nossas mazelas, que nós nos voltemos para Deus através de Cristo e que sejamos, através dele, recebedores de graça sobre graça. Que Deus abençoe a sua vida. Vou orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, sê gracioso conosco e olha para os nossos corações que estão aflitos.
nós que estamos tomados de pavor, nós que estamos inseguros em relação aos nossos governantes, bem como a estabilidade econômica do nosso país. Nós que tememos a morte, nós que nos esquecemos de que o Senhor tem sido sempre presente na nossa vida. Nós que podemos contar com a Tua graça sobre graça. Age, Senhor, na nossa vida, levantando um povo forte, um povo dinâmico, um povo crente, um povo confiante, um povo pleno da Tua presença, um povo capaz de enxergar, no meio de todo esse tumulto, uma viva esperança em Cristo. Faz isso conosco, Pai, nós te pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deixaste o trono para mostrar nos olhos o teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. É te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, o teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono